dia, pessoal, paz do Senhor, como vocês estão? Namoro. Namoro é uma invenção moderna. Se você olhar aí na história e preceder aí uns 100 anos, você vai ver que você não via esse tipo de relacionamento acontecendo antigamente. Qualquer homem que se aproximasse de qualquer menina ou mulher, filha de algum pai que realmente fosse mais responsável e amasse a sua filha, ele não se aproximaria com intenção de qualquer tipo de intimidade sem antes pedir autorização a esse pai para isso, tá? Isso é algo que acontece recentemente. Para piorar, hoje o namoro existe entre crianças, né? E namoro com sexo, com consentimento dos pais. Então, assim, as coisas saíram da razão de ser, né? Não precisa ir muito longe para comprovar isso, não. Eu creio que se seu avô, a avó estiver viva, ou uma tia mais velha estiver viva, e você perguntar para eles como é que era essa fase de namoro, como é que acontecia essa aproximação e tudo, vocês vão ver que o namoro realmente é algo moderno, algo que vem de 60, 70 anos estourando pra cá, né? E nos últimos tempos é algo que nem existe mais, porque ninguém mais namora hoje, né? Hoje só fica. Então, quando Deus proíbe algo, não é visando o mal, não, é visando o bem, tá? O namoro como é feito hoje, o ficar como é feito hoje, é prejudicial tanto a pessoa como a sociedade, de uma certa forma, tá? Porque não existe estabilidade nesse tipo de relacionamento. E quem é que perde mais com esse tipo de relacionamento? São as mulheres, né? A mulher veio querendo ter os mesmos direitos dos homens, poder ficar com todos os homens, como os homens ficam com todas as mulheres, elas querem ter isso, mas no final do dia, quando você vai medir mesmo e pesar, quem é que sofre mais com as consequências das mazelas? É o homem ou a mulher? A mulher, porque a mulher é mais sentimental, o homem é mais racional, o homem se deixa usar à vontade, mulher não consegue, por mais que ela queira acreditar que consiga, no final, depois de apanhar bastante da vida e ter muitas cicatrizes emocionais, no final ela vai somar tudo e vai ver que não valeu a pena. Não valeu a pena, tá? Então quando Deus pede para você se guardar, é porque Ele quer seu bem, não é porque Ele quer seu mal. Hoje nós vemos crianças namorando, 11, 10, 12 anos de idade, namorando com consentimento dos pais. Não faz sentido. E tendo sexo. Gente, sexo é algo que Deus concedeu ao homem como um privilégio, tá? A ser conquistado e ser feito através do casamento, depois do casamento. É por isso que na Bíblia Deus condena o sexo antes do casamento, porque é um presente para os casados. E hoje é praticado na infância, na adolescência aí, né? Então assim, sem ter responsabilidade, sem assumir compromisso nenhum. Então, quem é que perde com isso? Quem é que está perdendo com isso? Olha a quantidade de mulheres solteiras aí, mais velhas hoje em dia. Por que está solteira? Tá? Antigamente a mulher tinha uma moeda de troca ali, ela tinha como ela... Hoje ela não tem mais, ela abriu mão disso. Os homens que não se importam, esses homens que são meninos, essas crianças de hoje aí, eles sabem que podem ter o que quiserem ter sem ter o compromisso de assumir a responsabilidade sobre uma mulher. Ele não precisa assumir a responsabilidade sobre ela, ele pode ter tudo dela que ele quer ter, que pra ele vale, é o que ele valoriza, é o sexo. Ali, uns gato pingado valoriza o ser humano, a pessoa. A maior parte só quer saber do entretenimento, da diversão, do prazer em si, né? E eles sabem que pode ter isso sem ter que assumir responsabilidade nenhuma. E vocês, mulheres, permitem que esse homem faça isso. São vocês que estão permitindo, tá? Você tinha que dar valor àquele homem que te valorizasse e tivesse a coragem e a hombridade de assumir a responsabilidade sobre sua vida e ficar casado com você até que a morte o separe. Esse sim deveria ser valorizado. Infelizmente, por causa do contexto cultural que nós vivemos, né? As novelas, os filmes, as séries e aí tudo mais, né? Hoje o que é ensinado é a promiscuidade. Quanto mais promíscuo você viver, mais feliz você é o que a cultura ensina, é o que as redes sociais empurram. Você está entendendo? Só que no fim da vida, ou no fim, a gente vai ver que não valeu a pena, tá? Então tome cuidado, principalmente vocês mulheres, né? Homem sofre menos nesse contexto, eles estão ganhando muito com isso, infelizmente, tá? Se valorizem, tá? Deem valor a si mesmos. Aguardem, esperem,
tá? Vê que homem que dá valor para vocês de verdade e esse homem precisa ser valorizado. Os demais, deixa de lado, se valorize. E por que Deus proíbe o sexo antes do casamento? Porque Ele considera prostituição, qualquer tipo de ato sexual antes do casamento. Porque sexo subentende-se a possibilidade de ter o quê? Filhos. E Ele quer que esses filhos nasçam dentro de um ambiente familiar equilibrado. E para isso, um homem de verdade tem que valorizar uma mulher que aguardou por esse homem, se possível, né? Tanto um se guardou, os dois têm que se guardar. O ideal seria esse, tá? Para que eles possam se casar e dentro de um ambiente familiar equilibrado, os filhos virem e estarem dentro desse ambiente onde há um pai e uma mãe, tá? O que acontece hoje é uma bagunça. Quem está educando e criando as crianças são os avós. Isso está fora do padrão de Deus. É por isso que a sociedade está essa bagunça que está hoje em dia. A família, bem conhecida no conceito, é a célula máter da sociedade. É a menor partícula da sociedade, é a família, tá? O normal é o que? O homem deixa seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e se tornarão uma só carne. Forma outra célula, outra família. E assim as células vão se multiplicando e formam o tecido da sociedade de forma equilibrada. O que acontece hoje em dia? Uma célula nasce dentro de outra célula e se multiplica dentro de outra célula. O que acontece com isso? Vira um tumor. Isso é um câncer. O câncer é isso, é quando uma célula começa a se multiplicar dentro dela mesma sem padrão, sem parâmetro, tá? Saiu do padrão de Deus, saiu do equilíbrio, vem o caos. E é por isso que a gente vê a sociedade do jeito que tá? Se vivesse o padrão de Deus, estaria mais equilibrado, porque o pecado tá aí, né? Perfeição só na glória, tá? Então, realmente, mesmo que tudo fosse o mais perfeito possível, nós ainda continuamos pecadores. Erros aconteceriam, pecados seriam cometidos e problemas viriam, mas seriam menores, tá? Se os padrões de Deus forem sendo respeitados em todo o âmbito da personalidade, da sociedade, do trabalho, do lazer, de tudo, se tudo a gente começasse a caminhar de acordo com a palavra de Deus, a gente teria problemas, mas seriam menores. Mas infelizmente somos pecadores e a maior parte das pessoas não estão despertos para essa realidade, não tem interesse nenhum de aprender nada de Deus, para colocar nada em prática. Então, Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra? Por quê? Porque a cada dia que passa, quanto mais próximo estiver do retorno dele, mais difícil vai ser de segui-lo. Deus abençoe.